Eliane Café nasceu em uma família tradicional de São Paulo. Seu pai, Alaô Café Alves, é um dos mais respeitados professores de Direito da Faculdade de São Francisco e um filósofo apaixonado. Eliane se formou em Psicologia, mas nunca exerceu a profissão. Preferiu ir estudar cinema em Cuba. Eliane Café é um dos nomes importantes do cinema paulista após a retomada. Entre seus filmes estão Quenoma, Narrador de Javé e O Sol do Meio-Dia. Eliane Café é a entrevistada de hoje aqui no Sala de Cinema. Eliane Café, bem-vinda ao Sala de Cinema. É um grande prazer recebê-la aqui com a gente. Eliane, você sai da Psicologia e vai estudar cinema em Cuba, em Santo Antônio de los Baños, famosa escola de cinema. Por que essa mudança na sua vida acadêmica, da Psicologia para o cinema? Cinema, né? Então, na verdade, foi através, quando eu estava cursando o último ano, eu tinha uma amiga que foi convidada para fazer um teste de um filme, ela fazia história lá na PUC, e era um documentário sobre striptease, que o Ivo Branco estava dirigindo, era um curta, um média-metragem. E aí eu fui junto com ela, acabei conhecendo o diretor, e aí ele me convidou para fazer parte da pesquisa sobre esse filme com as mulheres que fazem striptease lá na Boca do Lixo, né? E aí acabou sendo um trabalho de 2 anos, e eu me envolvi muito com o universo delas, né, assim, mergulhei muito, assim, na parte da pesquisa. E como era pesquisa para um filme, então fui acompanhando também todo o processo de construção do filme. E aí eu descobri o cinema dessa forma. Por acaso, então? Assim, através da pesquisa, né, através do... Aí eu me identifiquei muito com o processo de criação, e aí peguei, assim, o gosto, né, assim, queria aprofundar mais isso. Aí estava no último ano, terminei a Psicologia. Aí, naquela época, a escola de Cuba, você entrava como bolsista, que é diferente hoje, né, que você paga, né, na época ainda era, imagina, 87, então ainda Cuba tinha nas costas da União Soviética, a ex-União Soviética, era um país, então era uma escola assim com muita força na época. Era um projeto muito bonito, muito utópico, idealizado, que era a escola dos 3 mundos, Ásia, África, América do Sul. E aí eu entrei lá para um taller, que é uma oficina de roteiro, e acabei ficando 1 ano lá. Você entrou para fazer roteiro? Eu entrei... A primeira porta era realizar para roteiro? Foi um taller de escritura dramática, né? Mas você sai de lá já com a ideia de ser roteirista ou com a ideia de ser diretora? Não, eu queria ser como diretora. Desde o início eu tinha muito claro isso, que eu queria trabalhar como diretora. Teve uma época que eu queria trabalhar como atriz, isso quando eu estava fazendo a Psicologia. Até cheguei a ganhar uma bolsa lá no IDEC para fazer trabalho de atriz. E aí eu conheci o Denoir de Oliveira, que é um cineasta, né? E o Denoir foi a única pessoa que me convidou, assim, para fazer uma parte como atriz, um trabalho que ele fez, né? E aí eu conheci ele, e eu lembro que eu estava saindo da escola de Cuba e ele falou para mim assim, foi uma coisa que ele falou que eu nunca esqueci, que ele falou, se você quiser fazer cinema, dirigir um filme, escreva um projeto que você acredite e entre nos editais. Eu falei, mas eu não tenho nenhuma preparação para isso. Você vai se preparando na medida que você vai fazendo. Porque se você achar que você tem que fazer uma escola, você nunca vai estar pronta. Eu lembro que ele me falou isso e foi assim, foi aí que eu escrevi um projeto de curta. Acendeu, né? Tanto que quando eu ganhei o prêmio, o estímulo para fazer o primeiro curta, eu era a única pessoa do set que não era profissional, que estava fazendo pela primeira vez, entrando num set de filmagem e dirigindo. Imagina. Há 3 dias que a Maria do Carmo me telefona para ir na casa dela ver a nova decoração. Que, aliás, deve ser igualzinha a nossa. E você, menina? Quero ver este prato limpo. Não falo 2 vezes, hein? Ai, Arlindo, tem uma coisa muito importante que eu preciso falar com você que eu esqueci. Daí você faz esse seu curta, que é O Nariz, né? O Nariz, que foi o único filme que eu fiz. Como que ele surge? Ele é baseado num conto, uma história do Luiz Fernando Veríssimo? Veríssimo. Foi o único que foi baseado num conto, assim. O único trabalho que
que foi assim, baseado, uma adaptação, vamos dizer assim. Foi mais fácil para você começar a partir de uma história alheia? Exatamente. Mas a adaptação é sua? A adaptação era minha, mas a estrutura estava lá, né? Porque o mais difícil é você criar a estrutura, né? E eu acho que isso é muito significativo por ser um primeiro trabalho, partir de um conto que já oferecia essa estrutura, né? E o Arabesco, seu outro curta, ele surge como? Ele é resultado de já sua identificação do que você vai fazer posteriormente? Ou seja, é um universo entre... Você tem um universo meio fantástico dentro da realidade imediata? Era fruto muito das leituras daquele momento, que era o Borges. Eu estava muito mergulhada exatamente no fantástico, né? E Murilo Rubião eram autores que eu estava lendo muito na época. E principalmente acho que tem uma identificação muito forte também, uma herança com a minha própria educação, né? Que meu pai é filósofo, então desde pequeno... Alaor Café. Alaor Café. Conhecido professor. Respeitado professor. Desde pequeno em casa, sempre a gente tinha muito esse estímulo da filosofia através de pensar as coisas com um certo mistério. Em resumo, era isso. Um mistério que existe dentro da própria existência das coisas. E eu acho que o Arabesco, ele saiu muito dessa identificação que era assim, porque eu lembro que era um embate entre o ladrão que quer descobrir o absurdo daquela casa. Eles entram numa casa que não tem saída, não tem janela, não tem porta nenhuma. E um deles se preocupa em realizar o roubo e ir embora. Acumular. E o outro fica intrigado com o fato de que ele acha que tem que ter um jeito, uma lógica daquele espaço de entrar e sair que não seja pelo teto por onde eles vieram. E ele fica aprisionado nesse enigma durante o assalto, a ponto de que no final ele prefere, na hora que chega a polícia, o outro escapa por cima e ele prefere ficar lá sentado para ver por onde a polícia vai entrar e, portanto, descobrir como é que as pessoas entram e saem naquele lugar, mesmo que ele seja preso. Então é como se ele sacrificasse um tipo de liberdade, a física, para libertar, essa era a metáfora naquela época, o conhecimento dele, né? Que foi, cara? Vai! Que foi? Sobe! Puxa essa corda e tapa esse buraco rápido! Que é isso, cara? Sobe! Foge, cara! Depressa! Porra! Viado! Foge! Daí você faz o Caligrama, que é um curta. O Caligrama, acho que o que ele trouxe foi a coisa que eu acho que a tendência cada vez mais que eu percebo nessa trajetória é cada vez mais indo por esse caminho que o Caligrama apontou, que é trabalhar em contextos, a ficção num contexto real, em algum universo onde existe uma problemática, e aí trabalhar com essa problemática através da ficção interagindo com personagens reais. E essa foi a grande mudança do Caligrama, assim. Eu acho que esse trabalho, para mim, é um trabalho com homens de rua, onde a gente trabalhou durante vários meses. A gente não queria fazer depoimento, nada disso, então era trabalhar em cima do repertório de imagens, sons, palavras que eles mesmos produziam. Ela é bonita, a vida é bela, a novela que eu gosto, a minha bela, a novela a minha bela, é eu que ia fazer, é a novela.
Aí uma das formas de trabalhar era fazer um livro. Eu fiz um livro branco, encadernei folhas de sulfite e passei para o livro ficar rodando, entendeu? Aí quem quisesse escrever no livro, escrevia. Quem não soubesse escrever, fazia desenho ou colava. Aí esse livro foi juntando material que eles iam projetando ali. Enfim, aí quando apareceu o livro de volta, era incrível você ver as coisas que eles escreviam. Aí eu comecei a pesquisar os goliardos. Você já viu Carmina Burana? Sim. Aquela... Os pré-beatniks. Eram os pré-hips, né, os goliardos. E eles eram padres que se revoltavam contra o ensinamento religioso medieval e saíam pelo mundo e viravam mendigos. Só que eles misturavam a cultura deles, erudita, vamos dizer assim, dos mosteiros lá, com a cultura popular. E compunham contos profanos que formaram os cadernos do Carmina Burana. Aí o que eu fiz? Eu peguei os escritos dos nossos mendigos e comparei com os escritos dos goliardos. E a similaridade, por exemplo, nos nossos é a cachaça, o deles é o vinho. O nosso é Deus, deles também. E o amor da mulher. Tanto num quanto no outro. Então ele falava assim, aí eu misturei, eu sou maior que o príncipe, o czar, o rei. Eu sou maior, pois foi meu Deus que me criou, mas foi o cão que me treinou. Aí você pensa que é um conto do Goliardo, mas não, quem está escrevendo isso é um dos nossos mendigos. Aí você cruzava com uma outra fase dos Goliardos, de forma que quando você vê no filme, você não distingue de quem que é o texto. E vou pintar o mundo de branco e preto. A paródia continua, e os versos e as histórias. Eu mesmo já cheguei a um termo na vida. O que se faz de ruim aqui neste mundo se paga com a mesma moeda. Você imagina descobrir um movimento capaz de gerar energia na medida que ele se auto-regenera, seria como você não precisar mais do petróleo, não existir mais a guerra do Irã, nada. O nosso processo de trabalho é bastante demorado. Demorado assim, a gente escreve muitas e muitas vezes. A gente procura no próprio fazer o roteiro, a gente vai procurando a história, a gente vai procurando aquilo que a gente não tem ainda a princípio. A princípio a gente tem uma ideia, a princípio a gente tem algumas imagens, a gente tem um arcabouço de roteiro e a partir disso a gente começa a trabalhar. E a partir disso começam todas as referências, né? Então é um trabalho muito longo, 15 vezes que a gente reescreve, 16 vezes que a gente reescreve. Fora disso a gente faz as viagens. Quando a Lili, ela viaja muito mais do que eu, e ela traz material novo que vai modificando esse roteiro. O Kenoma surge como? Em qual momento surge essa ideia? Surge dentro em torno da construção do moto perpétuo? Não, o Kenoma surgiu de um conto, imagina como é que chama? A pretensão, né? Que eu queria fazer uma adaptação... Nino Cortázar? Não, do Borges, que se chama Ruínas Circulares. Um conto que o Borges tem, que me impressionou muito esse conto. E eu queria adaptar. Aí eu comecei a adaptar e ficou impossível, né? E aí desapareceu tudo da história e só ficou um rio no meio, um homem de um lado da margem do rio que observava um outro homem do outro lado da margem do rio fazendo alguma coisa que ele não entendia o que esse homem estava fazendo, e toda a relação deles se davam através desse rio, do que um observava o outro lá. E o que o outro estava fazendo de tão instigante que poderia justificar esse filme? Eu não sabia. Aí conversando com uma amiga, não sei o que, ele falou, por que você não faz ele construindo um moto perpétuo? Que é uma história belíssima, né? A história da ciência é a história do moto perpétuo, né? Que é a história do fracasso do moto perpétuo, de tanto fracassar os perpetuistas que queriam descobrir o movimento perpétuo, que, portanto, você imagina descobrir um movimento capaz de gerar energia na medida que ele se auto-regenera,
Seria como você não precisar mais do petróleo, não existir mais a guerra do Irã, nada. Você descobrir uma máquina autossuficiente sem necessidade de energia nenhuma para funcionar. Ou seja, a energia que a máquina necessita é que ela mesma fabrica, sem nenhum combustível que vem de fora. É um grande sonho. Um grande sonho, que foi perseguido pela humanidade. No Renascimento foi o apogeu disso, que muitos homens morreram dedicando a vida nessa tentativa. Aí o incrível foi quando a gente foi filmar esse filme no Vale do Jequitinhonha, sertão de Minas Gerais, um dos lugares considerados mais pobres do mundo. Eu nunca vou esquecer isso, quando a gente chegou para filmar esse filme lá, no fim do mundo, tinha um perpetuista, que era o seu Turíbio. Essa foi Ele se aproximou e você identificou ali um perpetuista foi assim, baiano? Mineiro. Mineiro, perdão. Não, é porque assim, o pessoal que fazia... A gente foi filmar lá no Vale do Jequitinhonha, que aí toda a história, eu junto com o Abreu, fizemos então um personagem, sei lá, que ele quer adaptar um moinho abandonado, que é adaptar a engrenagem de um moinho abandonado em uma máquina de movimento perpétuo. Esse é o mote do Kenoma. Ele não vai conseguir nunca. Então nós fomos filmar lá num lugar que justificasse um pouco, existia um camarada assim e tal. Aí fomos lá, aí começou a produção, não sei o que, objeto de cena, vamos pegar os objetos daqui. Aí um dia chega a menina que faz objeto de cena, fala, olha ali, eu fui lá procurar umas máquinas de costura e eu encontrei um velho, seu Turíbio, que tem quase 90 anos, tem um filho de 1 mês. 90 anos, o homem tinha um filho de 1 mês. Um perpetuista. Era um perpetuista. Aí, e eu contei, eu achei que ele perguntou do que era o filme, eu achei que ele não ia saber. E quando eu falei que era do Moto Perpétuo, ele começou a chorar e falou que conhecia muito bem isso e que tinha tentado fazer. Que coisa! E que se você fosse lá falar com ele gostaria de conversar com você, mas ele não quer tocar nesse assunto. Porque ele se emociona, ele não quer. Aí eu fui lá conhecer o seu Turíbio e com a como é que chama? Com a missão de não tocar no Moto Perpétuo. Conhecer ele, mas não falar no assunto. Imagine. Aí cheguei lá, claro, dos 5 minutos de conversa, ele foi o primeiro a tocar no assunto. Aí ele começou a contar que ele e um amigo dele tentaram durante 8 anos fazer essa máquina, o Moto Perpétuo, e que conseguiram fazê-la funcionar durante 8 horas, e que quando eles conseguiram, eles resolveram, ele quase perdeu o casamento, porque o amigo chamava ele no meio da noite, ele saía lá de Araçuaí, viajava lá onde o amigo estava, a mulher achava que ele estava tendo um caso, enfim. Era igualzinho a história dos perpetuistas, aquela obsessão, né? De tentar, perder tudo, mas tentar. Aí resolveram escrever uma carta para o Getúlio, na época. E aí ele falou, e aí ele começa a chorar, que a resposta que ele recebeu, imagina ele contando isso. Eu falei, mas o senhor recebeu uma resposta do Getúlio Vargas? Sim. Aí ele descreve o cabeçalho da carta, que é o cabeçalho de presidência, né? E a resposta foi, agora que o petróleo é nosso, que era o slogan do governo do Getúlio. Petrobras, agora que o petróleo é nosso, não a sua máquina. Veio ver a máquina, não é? Eu tenho sempre muitas visitas, moço. Olha só. Que beleza. Muita gente não acredita, mas quando funcionar, só falta ele arrancar o último segredo. Só para resumir a história, ele veio um pessoal lá do jornal e contaram que tinha o seu Turíbio, e ele cedeu uma matéria pro Jornal de Minas, que chegou lá na Globo, chegou no Jornal Nacional, eles vieram um dia, o Jornal Nacional, um helicóptero, eu nunca vou esquecer, quase levar todo o teto do nosso cenário, né? Porque imagina um helicóptero descendo num vilarejo lá do... Aí o helicóptero desceu, o pessoal da Globo, né? Aqueles que saem, né? Os caras todos aparelhados, né? Chega lá, sai correndo, né? Aquele negócio girando. Aí foram lá entrevistar o seu Turíbio.
que saiu no Jornal Nacional. Uau. Você imagina esse homem. Uau, aí ele, inclusive, aí a gente já estava um dia antes de filmar, eles levam ele lá no cenário, porque ele não queria conhecer o cenário, ele falava que ele não aguentaria. E ele chega no cenário do filme que estava construído, o Clóvis Bueno, que construiu junto com a Vera Hambúrguer. Aí quando ele viu aquilo, o repórter chegou para mim e falou: Lili, vai lá falar com ele porque ele tá achando que é mesmo o moto perpétuo. Aí eu fui lá falar com ele: ô, seu Turíbio. Aí ele falou assim: minha filha, eu vivi todos esses anos, eu vivi esses 90 anos porque eu tinha certeza que um dia essa máquina ia chegar aqui, essa máquina do moto perpétuo. Mas, seu Turíbio, isso aqui, o senhor não está vendo? Isso aqui é só um cenário, aquelas bolas lá de metal não pesa, é tudo um cenário. E era como se você falasse por uma parede. Ele queria acreditar, não adiantava se explicar, que ele estava diante da máquina de movimento perpétuo, que ele tinha testemunhado a máquina diante da vida dele, né? Enfim, aí depois ele ficava de gravata, assim, todo dia assim acompanhando? No portão da casa dele, recebendo as pessoas. Porque, virou uma celebridade? Porque ele dizia que tinha vergonha de falar que ele escondeu dos filhos, que ele tinha tentado fazer essa máquina. E depois que ele saiu no jornal, não sei o que, ele virou... E ele ficava no portão da casa dele para cumprimentar as pessoas. E isso foi uma história incrível. É incrível essa história, bonita. Agora tem que ser rápido. Eu preciso de ajuda, Jonas. Não pode recusar. Não pode, moço. Agora você tem sua alma presa aqui. Hã? Acredite. Acredite. Como que foram as filmagens do Kenoma? Foram tranquilas. O Clóvis foi meu grande parceiro. Também, nesse caso, é o primeiro longa, né? Um longa de estreia. Mas já estava mais calçada, né? Tinha mais experiência, né? Com os curtas. E aí foi um processo tranquilo esse filme de fazer. Mas assim, vindo... O Zé Dumont, que foi o grande encontro, foi com esse ator extraordinário. Como você cai nele? Quando eu escrevi o roteiro do Kenoma, o personagem chamava José Dumont, não chamava Linneu, que no filme ele se chama Linneu. Demoramos para conseguir trocar esse nome, eu não achava nome que casasse com o personagem, porque eu escrevi pensando no Zé Dumont. Olha só, e por quê? Porque ele, não sei por quê, ele nasceu, nasceu perpetuista encarnado no Zé Dumont. Foi poucas vezes que aconteceu isso de um personagem nascer antes, assim, nascer tão colado com... E ele... Quando você mostrou o roteiro a ele? Ele estava muito tempo sem fazer cinema. E um ator que tem um talento extraordinário e que tem o rosto que é a marca do nordestino. Então, os papéis, muitas vezes que ele é escolhido, era sempre o mesmo personagem. Você imagina um ator que tem um talento impressionante e que... Infelizmente fica estigmatizado. Fica só naquele personagem. E ele viu nesse personagem do Linneu a possibilidade dele abrir uma outra gama de repertório, porque no filme não tem nada a ver o fato dele não fica em cima da temática do nordestino. Ao contrário, fica em cima de um personagem que tem aspirações, né, metafísicas, né? E aí foi o grande descobrimento do Dumont, que foi depois, seguiu tão forte que ele foi o protagonista nos Narradores de Javé, né? Ele seguiu nos Narradores de Javé. A história oficial, a escrita, é uma versão frente a tantas outras que morreram. Os engenheiros abriram os mapas na nossa frente e explicaram tudinho nos pormenor. Tudo com os números, as fotos, um tantão delas. E explicando pra gente os ganhos e os progressos que a usina vai trazer. Vão ter que sacrificar uns tantos pra beneficiar a maioria. A maioria eu não sei quem são, mas nós é que somos tanto do sacrifício, não é não, Zaqueu? Um narrador de Javé, como que surge a ideia de fazer um filme que é uma narrativa que poderia derivar pro trágico, né? Uma cidade que vai ser submersa, ou seja, vai acabar.
Né? Isso tem histórias, a todo momento tem isso. Né? Como que surge para você? E você opta também, além disso, do surgimento dessa ideia, você opta por esse caminho, ou seja, ele vai o tempo todo entre o fantástico e o cômico. Né? E muito tem a ver com o próprio pessoal de lá, porque nos narradores, eu acho que o que faz a grande diferença nesse filme é assim, tanto o roteiro a gente fez através dessas expedições, desse processo coletivo, como as atuações. Quando eu cheguei com o roteiro lá, em Gameleira da Lapa, que é o lugar que a gente fez, a relação que se criou naquele povoado, que era um povoado muito pequeno, a estrada acabava no povoado. Depois do povoado era o rio, não tinha mais para onde seguir. E a gente ficou lá 4 meses naquele lugar, Gameleira da Lapa. Então você imagina a afinidade que houve depois de um tempo entre os personagens de lá com os nossos. Tanto que no filme a mistura dos atores com não atores também se apaga. Eu acho que eles se apropriaram do filme a ponto de criarem uma identidade, e muito da comicidade vem disso. Por exemplo, um exemplo, tem uma cena que o Zé Dumont, como é que é? Eu chegava pro pessoal, os não atores, né? Que estavam de atores, o jogo. É incrível como todo mundo gosta do jogo, né? Você vai jogar, você vai atuar, é um jogo. Vão participando desse jogo. Eles adoram, todo mundo adora, não é só a gente. Todo mundo adora isso. Aí, então, vamos fazer o jogo. Então é o seguinte, você chega lá para ele, pro Biá, e você diz que a sua história é a que ele tem que escrever. Porque, olha, agora você defende, porque se você não defender bem, a fulana ali do lado vai conseguir passar dela. Aí chegava para outro e falava a mesma coisa. Você vai, olha, eu sei que ele tem uma história incrível, então você vai lá, você defende a sua. Bom, aí fazia isso com um grupo. Aí na hora que falava, então atenção, vai rodar, som, câmera, ação, no ação. Eles iam com tanta autenticidade, com tanta, assim, que o Zé, o ator, ele não conseguia dar o texto que ele queria. Ele ficava encoberto. Inclusive você vê isso no filme. Aí teve uma hora que tá na cena, que ele fala assim, peraí. E aí cai o óculos dele, cai tudo. Eu pensei, pronto, ele saiu do personagem. Ele ficou puto, porque ele não tá conseguindo espaço pra falar. Mas é muito engraçado essa cena. Só que ele é tão assim que, claro, ele absorve tudo pro personagem, ele não sai, né? Ele pula. Eu falei, pronto, agora vai. Porque todo mundo parou, inclusive os personagens. Ele conseguiu ali se impor pros próprios caras que estavam ali contracenando com ele. Todos ficaram assim, inclusive a equipe, porque a gente achou que ia dar corte ali. Que ele ia ficar puto, Aí ele pega, vocês não entendem de nada, isso é um trabalho de ciência, eu entendo, depois eu volto para ver mais. Aí ele continua, incorpora aquilo no texto, e aí você viu um embate entre o ator tentando se afirmar no personagem dele, existir no meio daquela energia que era autêntica e que era eles mesmos. Ele tinha que existir no meio dos outros, porque os outros estavam existindo. Se eles não tivessem existindo, ele não precisava fazer esse esforço. Então isso foi a grande descoberta. Quando você ficciona e trabalha convocando os atores da realidade que é deles mesmos, a diferença é que é diferente quando você pede para o cara dar um depoimento sobre aquele lugar, de quando você pede para ele jogar, atuar sobre alguma situação. Eu acho que a diferença é que através do depoimento você acessa uma coisa, através da ficção, da atuação dele, até revivendo uma situação que ele já viveu, é tanta coisa que você consegue acessar do imaginário desse outro, que eu já não consigo mais imaginar fazer um trabalho sem isso. Peraí! Menino, peraí! Olha. Tá ficando doido? Assunto esse carece mais raciocínio. Isso é um trabalho de ciência, vocês não estão acostumados, eu até entendo. Então mais tarde eu volto para ver mais detalhes, marcas e provas, porque é assim que procede a ciência. Narradores de Javé, ele foi bem de bilheteria? Eu li que ele não teria sido tão bem por conta do nome.
Tem a ver isso? As pessoas confundiam o que seria esse Narrador de Javé por ser um filme bíblico, algo assim. Isso foi uma grande discussão que houve em relação a essa coisa dos títulos, né? Você sabe que o título desse filme era provisório. E aí depois ele agarrou o filme e não soltou mais. Eu lembro que a gente fez até encontros numa pizzaria, juntamos gente até de agências para bolar outro nome para o filme, e ninguém conseguiu. Não foi por falta de tentativa, se tentou muito. Era a guerra do ponto e vírgula, sabe? Surgiam, e nada substituía. E nesse meio tempo, como ia saindo notícias, ia ficando Narradores de Javé. Mas eu lembro que o distribuidor achou bem ruim. E depois teve um cara, um jornalista, o Chechel, sabe o Chechel? É um jornalista. Sim, jornalista do Rio. Aí ele escreveu uma matéria muito engraçada, que ele falou assim, essa menina, não falou essa menina, a cineasta, sei lá o quê, ela faz um filme, primeiro onde ela põe o nome Kenoma. Um nome o que quer dizer Kenoma? Aí você pensa que no próximo ela vai acertar, ela põe Narradores de Javé. Aí, de repente, você fala, não pode ter nada pior do que Narradores de Javé, como título. E ela consegue fazer um título pior, que é Andar a Vozes. Andar às Vozes, que o Sol do Meio-Dia chamava Andar às Vozes. E ele fala, sabe, essa coisa de título é uma loucura. Que é isso, gente? Você é hora de acordar um cristão, diacho? Nós que estamos cristãos já estamos de pé? Você é melhor do que os outros? Bora, homem. Bora, vamos trabalhar. Eu sou escravo. Eu sou cavalo de sela. Eu sou espermatozoide ninja. E a senhora não é cristã, a senhora é a catimbozeira. Mocó de micro-ondas. Deixa eu dormir. Você acha que é fácil a público, no caso do Narrador de Javé? Porque o filme é uma comédia, foi super bem elogiada, mas não performou tanto quanto se esperava. Não, aí é que tá, né? Por exemplo, assim, o filme faz sucesso. Em termos de bilheteria, não. Mas, por exemplo, até hoje, esse filme, ele teve ele tem uma vida e uma sobrevida enorme, principalmente nos meios acadêmicos, ONGs. O que existe de projeção dos Narradores de Javé é impressionante, até hoje. Num segmento que eu nunca imaginei que fosse acessar, que são as universidades, as ONGs, movimentos de terra. Eu cheguei lá em Alcântara para fazer essa imersão, lá nos quilombos, estavam passando Narradores de Javé. Porque é um filme que, por essa questão da oralidade, a questão também da terra, que eles têm que ser deslocados. Então, ele teve um apelo muito grande nesse meio acadêmico. A PUC, por exemplo, faz parte todas as universidades, até hoje, assim. Até hoje. E lá fora nos festivais, ele foi um filme que foi muito bem no exterior, o que foi uma surpresa, porque eu imaginava que um filme todo falado em português, ainda aquele português regional, ele ganhou o prêmio da Fripes, ganhou como é que chama? Vários festivais, eu não vou saber decor, mas ganhou muitos festivais lá fora. Ele vendeu para 3 países mais do que muito mais do que Kenoma. Muito mais. Para salvar o emprego, Biá inventou de escrever carta para tudo quanto é cidade onde ele tinha um conhecido. E para atiçar essa gente, ele começou a inventar história usando da vida do vilarejo. Aumentou os casos acontecidos, mentiu e com malícia ia difamando um e outro infeliz do povoado. Tudo feito com muita graça, sabência do ofício. O que aconteceu? O movimento do Correio cresceu e ele ficou com emprego. Com certeza a ideia da tradição oral, você ter usado no filme essa ideia de que as pessoas poderiam contar a história da sua localidade, deve ter dado pano para manga em várias comunidades que assistiram o filme. Principalmente em questão assim, do que é a história oficial em relação... Eu acho que o filme pegou esses dois, sem querer, pegou esses dois caminhos. Esse da questão do deslocamento, que é uma coisa que se vive muito hoje, que é terrível, essa história de deslocação de pessoas
de povoados para implementação de projetos tecnológicos, de enfim, desenvolvimento. Desenvolvimento, isso é uma coisa mundial. E a outra coisa é a questão de como nasce o texto histórico, ou seja, a história oficial, a escrita, é uma versão frente a tantas outras que morreram. Então, vamos escutando. Aconteceu no Vale do Javé. Vale de quê? Javé, povoado onde eu nasci e cresci. Foi quando caiu em cima de nós a maior desgraça que um povo pode viver pra ver. Pelo fato de você enxergar uma brecha de vida, de criação possível, num homem negro, embaixo de um viaduto, numa cidade terrível como essa, vivendo do boxe, que é um esporte também marginal. Você já se referiu ao Louco dos Viadutos como um filme que consolida o seu trabalho de direção, no sentido do seu estilo, misturar atores, não atores e também o dado da estranheza dentro da realidade. Mas por que você vê isso como um marco, esse filme, essa produção como resultado, vamos dizer, de um amadurecimento? Pela expectativa em relação ao que você quer dos filmes. Porque, por exemplo, eu vejo claramente isso, que tem uma fase, eu acho que tem a ver com a idade também, onde a parte da celebração pesa muito. Muita gente vai dizer que não, mas isso é verdade, né? Assim, a celebração do seu trabalho. É tanta coisa que você investe, cada filme é 5 anos, tal. O fato de ser uma coisa que repercute numa certa mídia, que você ganha festivais, tudo isso cria, vamos dizer assim, uma certa dependência na relação da sua exposição do seu trabalho em relação ao número de pessoas que você pode chegar. E você atravessar essa linha está muito próxima entre você entrar numa espécie de deslumbramento. Eu acho que o amadurecimento vem quando isso passa a não ser mais aquilo que mais, vamos dizer assim, imprime no seu desejo uma motivação tão forte. Ao contrário, isso vai ficando cada vez mais... E o que vai invertendo vai sendo o vínculo que você vai tendo com aquelas questões que você está tocando. Quando eu chego no viaduto e eu vejo um projeto como o do Garrido, aquilo, para mim, é um projeto, sem ser romântico, sem nada, em termos práticos. Aquilo é um projeto que emociona pelo fato de você enxergar uma brecha de vida, de criação possível, num homem negro, embaixo de um viaduto, numa cidade terrível como essa, vivendo do boxe, que é um esporte também marginal. Mas que vida tinha aqui dentro? Que vida tinha aqui dentro antes que você chegasse? Tinha de tudo quanto era coisa que não prestava, pessoas que moravam, ponto de droga, rato... E tinha barata, toda uma interação com esses seres vivos, desde a barata, desde o rato. E aí qual foi a grande transformação, além de ônibus? Ficando bom. Foi? De droga, tinha tudo aí. Foi o... Shopping! Garrido, pai! Garrido! Aí você vê aquele cara, que é uma pessoa indivíduo, ele não faz parte de nenhum partido, de nenhum movimento, que de repente faz um espaço embaixo do viaduto, lidando com condições de vida tão limites, que o teu ato criativo ali, comparado com aquilo, você começa a relativizar tudo, você começa até a perguntar qual é o sentido do que você faz. E aí, essa grande ideia do Garrido, vamos reciclar. E aí, a reciclagem humana. E aqui dentro, começou a surgir uma grande ideia, a Fábrica dos Campeões. E aí não era só uma reciclagem assim, vamos reciclar para transformar, vamos deixar esses meninos
campeões de vida. Como que você vai se aproximar do Garrido? Porque o Loucos do Viaduto, ele é um filme que parte dessa escola de boxe, né? Escolinha de boxe, sob o viaduto ali na 13 de maio. Isso. No Bexiga. Foi ali que eu vi ele a Paulo. primeira vez. Aí eu achei incrível porque o cenário atrai. E ele é tão estratégico que ele sabe fazer isso. Ele colocou um museu de bonecas bem ali na porta, que era justamente museu de boneca de rua, né? Mas o fato é que você passa, qualquer pessoa que passa ali vê um ringue de boxe embaixo de um viaduto com aqueles museu de boneca, livros, e cada cenário ali é separado por um tapete, né? E tudo aberto. Eu vi, claro, todo mundo Você estava passando de carro? É fisgado. Não tem um que não seja por aquela coisa inusitada, né? Aquela academia reciclada. Aí eu comecei a conversar com ele, entrei lá, e aí ele é um personagem que ele mesmo também é outro universo, né? Tá doendo? Não tem que ter dor, não. Ai, rapaz. Tem que fazer, vai estar cansado? Tá doendo o quê, rapaz? Que mané tá doendo? É assim que você quer ganhar? Tá doendo, rapaz. Vai doer em outro lugar, rapaz. Você tem que acordar. Você tá aqui pra treinar pra lutar. Pra lutar, não é pra chegar lá em cima. Fazer baiolice não, rapaz. Você tá pondo sua vida lá em risco. Aí começou uma relação com ele de 3 anos, mais de 3 anos, acho. E aí nesse convívio, ouvindo as histórias todas, que aquilo lá é um acervo sem fundo, né, de histórias, tá? Aí surgiu a ideia de fazer o filme baseado em muitos acontecimentos que acontecem lá, outros que a gente ficcionou da nossa cabeça também. Não pode de jeito nenhum deixar aquele cara ganhar da gente, Jair. Nós não podemos. É nossa vida, nossa alma que tá em jogo. Pelo amor de Deus, vamos ganhar. Vamos fazer de tudo pra ganhar, Jair. Pelo amor de Deus. Eu te peço isso. Vamos fazer de tudo. Vamos mostrar pra ele que nós somos melhor que ele. O Sol do Meio-Dia, seu outro filme, você vai para longe de novo. Você vai agora lá para o norte do país. Mais longe. Como que nasce esse projeto? Do Sol do Meio-Dia? Sol do Meio-Dia. Nasceu, também foi um projeto que eu fiz com o Luiz Alberto de Abreu, né? E muito também motivado por um ciclo intenso de leitura que eu estava tendo em cima do Dostoiévski, que é um autor que eu gosto e respeito demais, né? O Crime e Castigo, eu reli várias vezes. E aí saiu essa história que eu acho que eu vejo assim, desses filmes mais intimista, onde esse elemento do fantástico desaparece, vamos dizer, né? Assim que nem tinha um moto perpétuo no Kenoma, tinha o fato da cidade escrever a própria história dos narradores, aqui não. Aqui é a trajetória de 3 personagens que tentam reconstruir as suas vidas, vamos dizer assim, a partir do deslocamento. A partir do momento que elas saem do lugar de origem, abandonam o lugar de origem e partem para essa viagem. Vamos Reescrever a história. Reconstruir, vamos dizer, né? Certo. Os 3, de alguma forma, têm uma necessidade de redenção do passado. Acho que é um filme mais intimista, assim, um filme talvez mais distante desses outros caminhos, né? O filme ele acabou indo para um outro caminho, assim, eu acho, do ponto de partida inicial dele. Isso eu acho que Por quê? foi uma característica desse filme também. Ele é um filme todo à revelia, sabe? É incrível como os filmes, eles fazem a personalidade deles, sabe? Eles fazem a personalidade deles, porque é tanta gente envolvida, tanta projeção de coisas em cima das histórias. Imagina, né, o ator que projeta em cima do personagem, você que projeta em cima do ator e do cenário, o diretor de arte que projeta, o diretor de fotografia. Esse modelo de fazer cinema, quando está com uma equipe de artistas grande, profissionais,
realmente é um caldeirão, né, que às vezes provoca situações que acabam levando o filme para um caminho que é inesperado. Eu acho que esse filme foi um pouco isso, ele foi se fazendo à revelia. Isso não te assusta quando o filme vai tomando um outro caminho e você... Angustia muito mais, né? Porque você... É um pouco esse trabalho que eu estou fazendo atualmente agora, né? Embora de uma outra maneira, né? O Céu Sem Eternidade. Por quê? O Céu Sem Eternidade é um projeto que começou com a Bolsa da Funarte, de uma imersão. É um projeto que eu ganhei para ficar morando 3 meses nos quilombos de Alcântara, onde acontece, lá no Maranhão, onde acontece um conflito que começou há 30 anos atrás e que agora está no apogeu, com a entrada da base espacial, que chama o Centro de Lançamento de Alcântara. Acontece lá nas terras de Quilombo, e essa é a briga, entendeu? Eles querem a titulação da terra de Quilombo e a base espacial está lutando, porque se ela dá as terras para os quilombos, ela não pode se expandir, porque ela vai estar em território quilombola. A Alcântara Secunda Espécie está no meio disso, por quê? Porque em um determinado momento, arbitrariamente, o governo brasileiro tentou passar por cima daquilo que está estabelecido enquanto lei. Foi fazer a expansão dentro de uma área que já tinha por ele mesmo sido reconhecida e certificada como área quilombola. Você gosta dessa coisa as vítimas da ciência, né? Ou as vítimas do desenvolvimento, né? É o caso, por exemplo, na Javé, né? Onde a cidade vai ser invadida por uma represa, ou seja, vai se fazer uma hidroelétrica. É ciência, e agora esse outro filme, Céu Sem Eternidade. Esse limite, ou seja, a pessoa fica sem o seu território, o seu quinhão, né? Talvez não seja as vítimas da ciência, né? Talvez seja vítimas de um sistema, vamos dizer assim, econômico, da maneira como o que ele faz para criar essa ciência, não da ciência mesmo. As pessoas de lá também usufruem da ciência, da medicina, do celular, como eu estava te falando, enfim. Mas é como você disse. São realidades sociais, vamos dizer assim, onde você vê claro, que nem no caso do Garrido, né? Vamos dizer assim, situações e universos ou comunidades humanas onde existe um grau de resistência, de sobrevida, de resistência muito forte num mundo onde a economia tende a segmentar, a fragmentar, que é o que eu acho que é o que a gente vive muito mais presente na grande cidade. Tanto que quando eu voltei de lá, eu passei 2 semanas deprimido aqui. Não me tira a terra, porque senão eu morro. Ninguém é contra a implantação do centro de lançamento. Agora, a forma com que eles chegam para explorar os negros de Alcântara, aí que nós somos contra. Mas é um pequeno negro lá do Oitil, é esse. É um pequeno negro lá do Cajueiro, mas é esse pequeno negro que tem que ser valorizado. Tem uma velha como tá aí com 68 anos, então não tenho condição de sair para onde? O que eu vou fazer? Eu tenho que ficar aqui nós temos que lutar. E daqui nós não saímos, só se eles meterem uma bomba, nós todinhos. Mas além de perder a terra, nós perdemos nossa cultura, nós perdemos tudo. O bumba-boi, o terecô. Eliane Café, muito obrigado pela sua presença aqui no Sala de Cinema, foi um grande prazer. Obrigado. Obrigada, foi um prazer meu também. Até o próximo Sala de Cinema, com outros personagens e histórias do cinema brasileiro. Até lá.